O futebol faz história. Desde que foi inventado, esse jogo já teve muitos momentos incríveis e malucos, tanto por motivos bons como por motivos ruins. Neste vídeo, separei os fatos mais curiosos sobre futebol que você ainda não sabia. Mas antes de iniciar o vídeo, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Também comenta aqui no começo do vídeo para qual time você torce. Agora, vamos pro vídeo. Um raio matou uma equipe inteira em 1998. Em outubro de 1998, na República Democrática do Congo, enfrentaram-se Bena Tchadi e o Bazang num jogo amador. Tudo estava correndo bem, o jogo estaria empatado a uma bola quando um raio atingiu o campo onde jogavam e matou uma equipe inteira, e os jogadores da outra equipe saíram completamente ilesos do raio. Bizarro, não é? Na província oriental de Kasai não se falava de outra coisa. Os jogadores do Bena Tchadi morreram todos ao serem atingidos por um raio, enquanto os jogadores do Bazang saíram ilesos, sem qualquer ferimento associado. Parece algo digno de fake news, mas, acredite, não é. Os mortos eram jovens com idades entre 20 e 35 anos. O jornal L'Avenir, de Kinshasa, noticiou que outras 30 pessoas sofreram queimaduras. Essas outras 30 pessoas eram adeptos que estariam assistindo ao jogo. Podia ser um conto místico, mas a verdade é que o jogo estava sendo transmitido direto pela televisão. Nas imagens disponíveis, de razoável qualidade, não parece haver nada de suspeito. Como é conhecido por alguns povos africanos, o que aconteceu naquele campo foi visto como um ato de bruxaria por parte dos jogadores do Bazang, que acabaram por dividir a opinião popular, já que aquela região é conhecida por misturar práticas ritualísticas e futebol. Obviamente, nunca houve confirmação para tal suspeita, ficando apenas na mente dos populares. Então, qual a razão para uma equipe ter sido devastada e outra sair ilesa? Pois bem, a confirmação ainda não será oficial. Mas, segundo algumas fontes da investigação, afirmam que o que aconteceu é que os jogadores do Bazang, equipe que saiu ilesa, usavam chuteiras com travas de borracha, enquanto os do Bena Tchadi calçavam chuteiras com travas de metal. Recorde de gols contra. No dia 31 de outubro de 2002, os clubes Malagasy, Adema e Soe Antananarivo se enfrentariam na cidade de Toamasina, em mais uma rodada do play-off do Campeonato de Futebol de Madagascar. O que chamou a atenção foi um placar favorável ao Adema, 149-0. Mas nenhum atleta da equipe da casa marcou um gol, pois todos os gols foram contra. A atitude foi um pedido do treinador do Soe, que, em protesto a diversos erros de arbitragem que prejudicariam sua equipe, obrigou os jogadores a marcar seguidamente contra o próprio gol. Ironicamente, o Soe foi campeão Malagasy do ano anterior e disputava o quadrangular final do campeonato junto com o Adema. O título foi decidido uma rodada antes, quando o Soe empatou com o DSA, em virtude de um pênalti inexistente marcado pelo árbitro. Ao fim do jogo, o treinador do Soe avisou que algo aconteceria na rodada seguinte, contra o Adema, que se sagraria campeão. Obedecendo ao pedido do treinador e pelo zagueiro Mamisoa Razafindrakoto, então capitão da seleção nacional, os jogadores do Soe marcaram todos os gols contra, após darem o tiro inicial e sob olhares espantados dos jogadores do Adema. Tal atitude fez com que quase todos os presentes se aglomerassem em frente às bilheterias do Estádio Municipal de Toamasina em busca do reembolso dos ingressos. O Soe foi punido com a exclusão de torneios nacionais por 10 anos. Atletas do Adema e do Soe receberam uma advertência e sofreriam punições mais severas caso ocorresse incidente idêntico. Quanto ao árbitro da polêmica partida, ele não recebeu sanções. Futebol com 3 times em campo. Asger Oluf Jorn. Esse é o nome do cidadão que teve a louca ideia de criar um futebol com 3 times jogando simultaneamente. A modalidade foi criada na década de 1960, mas só foi deixar de ser conceito em 1994, quando um galerista organizou uma partida em Londres, e desde então, algumas outras já foram realizadas em diversos países. Trata-se de um jogo sem regras e sem juiz, e o que o Jordan pretendia era desconstruir a bipolaridade do futebol tradicional, substituindo a dialética por uma trialética. Basicamente, a essência do futebol continuou, com apenas algumas mudanças.
podendo destacar entre elas, no futebol de 3 lados deve haver 3 equipes em campo. Vence a equipe que sofrer menos gols. Não existem impedimentos e a duração das partidas é de 60 minutos, sendo que a cada 20 existe um intervalo e é feita a troca dos lados por meio de rotação usando o sentido horário. Uma das curiosidades do futebol de 3 lados é que 2 times podem se unir para atacar aquele que estiver ganhando. Um jogo de aliança e traição. Seleção brasileira nunca derrotou a Noruega. A maior seleção da história, a seleção brasileira, parece não temer ninguém. Porém, historicamente falando, não é bem assim. A Canarinho tem um carrasco histórico e trata-se da Noruega. A seleção norueguesa não participa de uma Copa do Mundo desde 1998, quando ficou no grupo do Brasil. Se classificou em segundo lugar, mas caiu nas oitavas de finais contra a Itália. Entretanto, também naquele ano, a seleção norueguesa derrotou a seleção brasileira. Em uma partida válida pela última rodada da fase de grupos, a seleção escandinava venceu a amarelinha de virada por 2-1. No total, a seleção brasileira já enfrentou 92 adversários, porém, contra a maioria deles, sendo superior, num histórico de confrontos. Essa citação não serve para a Noruega, que nunca foi derrotada pelo Brasil. Foram 4 partidas disputadas contra a seleção europeia, sendo 2 derrotas, canarinhas e 2 empates. Contudo, apesar disso, a derrota de 1997 doeu ainda mais para os brasileiros. A seleção, que é a maior campeã de Copas do Mundo, se preparava para mais uma e vinha de mais de 3 anos sem derrota. 3 anos, 6 meses e 13 dias, para ser mais exato. No entanto, tinha o maior carrasco pelo caminho. A Noruega quebrou a invencibilidade de 46 jogos do Brasil, vencendo por 4-2. A seleção brasileira não perdia uma partida desde o dia 18 de junho de 1993, quando caiu diante da Dinamarca, 4-0. Comenta aqui se você já sabia de uma dessas curiosidades sobre o futebol. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Tchau e até o próximo vídeo!